Olá, profissional de SMS, meu nome é Luiz Fernando e faço parte do Grupo Share. Hoje o nosso vídeo é sobre o evento S2210 no E-Social. Então muitos inscritos aí pediram para a gente detalhar um pouquinho mais sobre esse evento e esse será nosso vídeo de hoje. Mas antes de iniciar nosso vídeo, vou pedir aquele like, vou pedir para que vocês compartilhem esse nosso vídeo e nosso canal aí com os colegas aí da área e que marque o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Vamos lá? Bom, iniciando esse vídeo, eu gostaria de só relembrar um pouquinho com relação ao calendário, de início aí do envio dos eventos de SST do E-Social. Lembrando que as empresas foram divididas em 4 grupos, sendo o grupo 1, as empresas já têm que estar enviando os eventos, ou seja, isso iniciou no dia 13/10 de 2021, são as empresas com faturamento acima de 78 milhões em 2016, tá? As empresas do grupo 2 e grupo 3 precisam começar os envios dos eventos a partir do dia 10 de janeiro de 2022. Quais são essas empresas do grupo 3? São as empresas com faturamentos até 78 milhões, optantes ou não pelo Simples. No caso, entidades sem fins lucrativos, empregadores de pessoas físicas, exceto domésticos, e produtores rurais. Tá? E o grupo 4 ficou para o dia 11/7/2022, que são os órgãos públicos e organizações internacionais. Relembrando um pouco, o evento 2210 ele é chamado de CAT, que é Comunicação de Acidente de Trabalho. Só lembrando que a CAT deve ser aberta não só com relação a quando tem-se um acidente de trabalho, mas também quando tem-se uma doença ocupacional. Tá? Com o surgimento do E-Social, um dos objetivos, com relação a esses eventos de SST, é justamente as empresas emitirem já CAT direto no E-Social e não utilizar mais o antigo sistema CAT Web. Tá? Agora o CAT Web não deixará de existir. Por quê? Existem outros órgãos, por exemplo, os sindicatos, hospitais, que continuam emitindo através da CAT Web, ou seja, não deixará de existir a CAT Web. Mas as empresas que já estão iniciando os envios de eventos para o E-Social deverão realmente utilizar o E-Social. Tá? E qual que é o prazo de envio da CAT? Não mudou em relação aos envios feitos no CAT Web. Ou seja, quando você tem uma ocorrência, um acidente de trabalho, você tem até um dia útil para enviar essa CAT. Tá? Independente se o acidente teve ou não um afastamento. Tá, gente? Se por acaso, por exemplo, você teve um acidente na sexta-feira, você tem até a segunda-feira para enviar a CAT. Tá? Ou seja, não conta o final de semana porque não é dia útil. Tá? E em caso de morte, aí a CAT tem que ser feita de forma imediata. Tá, gente? Então, fiquem muito atentos aí aos prazos. Tá? Uma coisa muito importante em relação ao evento S2210 é que só é possível enviar esse evento se outros eventos, chamados pré-requisitos, já tenham sido enviados ao E-Social. Quais são esses eventos? É o S2190, ou o S2200, ou o S2300. Quais são esses eventos? Na verdade, esses eventos são os eventos preliminares inicial dos trabalhadores, onde você faz todo o cadastramento, são eventos de cadastro, ou seja, você coloca todas as informações dos trabalhadores. Então assim, não faz sentido, claro, você emitir uma CAT se você não fez o registro do trabalhador na empresa, tá? Apesar que a gente sabe que, infelizmente, muitas empresas, antes do E-Social, colocavam às vezes até para trabalhar o trabalhador, colocava o colaborador para trabalhar, e mesmo sem ter o registro, E aí às vezes acontecia alguma ocorrência, tinha que emitir uma CAT. Então imagine a dor de cabeça, que era gerado. Bom, aprofundando um pouquinho em relação a S2210, quais são as informações que são necessárias enviar ao E-Social, Não é muito diferente da CAT Web ou até mesmo dos formulários antigos, tá? Então vou dar uma passada aqui nos principais pontos, com relação aos itens que tem dentro do E-Social, dentro do evento S2210, tá? Então, quando você vai fazer a abertura de uma CAT, você tem que colocar o tipo da CAT, se é uma CAT inicial, uma CAT de reabertura ou uma comunicação de óbito, tá? Então, assim, a CAT inicial, como o próprio nome diz, é a primeira comunicação em relação que teve
uma ocorrência, né, de acidente ou, na verdade, foi detectado uma doença ocupacional. Tá? A reabertura ela é feita quando há um agravamento da lesão, né? Então há que se fazer alguma alteração nessa CAT inicial, né? Ou até mesmo houve um tratamento diferenciado em relação à doença ocupacional, ou até mesmo um agravamento. Tá? E a comunicação de óbito é caso, né, tenha tido um acidente e mais à frente esse colaborador veio a óbito, então tem que ser emitido uma CAT referente ao óbito. Tá? Que mais informações são necessárias? Horário, né, da ocorrência, data da ocorrência, né? Lembrando que no horário aqui, né, nesse evento S2210, ele tem dois campos de horário. Um campo, você informa a quantidade de horas que a pessoa trabalhou durante aquele dia até a ocorrência, né, até o acidente, e o outro é a hora do acidente. Tá? Que mais informações? A data, né, da ocorrência, né, a data do acidente, a situação geradora do acidente, né, ou seja, a situação, na verdade, qual era a atividade, né, que estava sendo desenvolvida ali pelo acidentado. Caso esteja sendo aberta uma CAT de trajeto, né, aí tem que colocar no campo de observação da CAT, tem que informar se houve ou não alteração do trajeto, né, ou seja, se o colaborador ele desviou ou não do trajeto nesse dia da ocorrência. Né? Então vai ter que ser feita realmente aí uma investigação para verificar se é o caminho usual, né, do colaborador, seja da casa dele até o trabalho, do trabalho para casa. Tá? Outro item importante é o local do acidente, né? Informar certinho o local, entra inclusive com os dados, né, do empregador ou do tomador de serviço, no caso, né, se for um serviço terceirizado, né, ou trabalhar para outra empresa. Informações do afastamento, né, se houve afastamento, quantos dias, né, está previsto de afastamento ou não, seja isso também informado na CAT. Um outro item aqui que dá muita dor de cabeça é a informação do CID. Né? Inclusive várias pessoas já perguntaram, o que eu faço se eu não receber o atestado com CID? Né? Então aqui há vários caminhos para se conseguir o CID. Né? Então, claro, a gente pode ter uma conversa direta com o médico, ou até mesmo o colaborador pode solicitar ao médico que coloque o CID. Né? Outro caminho, se no hospital onde teve atendimento tiver assistente social, solicitar assistente social, né, conversar com o assistente social, explicar o porquê do CID, qual é a importância do CID e como é que vai ser utilizado o CID. Se não conseguir através da assistente social ou não tiver assistente social no hospital, pode procurar o diretor do hospital para conversar, para explicar. Né? E tem também, eu acho que uma das formas mais fáceis de conseguir o CID, né, se não conseguir dessa forma, é passar realmente o colaborador pelo médico do trabalho da empresa, seja o médico do trabalho próprio da empresa ou o médico do trabalho da clínica, né, onde foi feito os exames admissionais ou periódicos. Tá? Então é feito, na verdade, uma consulta com esse médico do trabalho e ele emite um atestado, e esse atestado já vem com o CID, e o CID que vai ser utilizado para fazer a abertura da CAT dentro desse evento 2210 aí do E-Social. Tá? Então, existem muitas formas aí. Tá? Outra informação muito importante, a parte do corpo atingida. Né? Então existe uma tabela 13, né, do E-Social. Eu vou dar uma passada aqui para vocês na tabela 13. Então vamos lá dar uma olhadinha. Bom, gente, essa é a tabela 13, parte do corpo atingida do E-Social. Se vocês observarem a primeira coluna, são os códigos que têm que ser informados no E-Social. E na segunda coluna, a descrição. Então, o que precisa ser feito? Buscar na descrição, né, qual foi a parte atingida aí no acidente ou afetada aí na doença ocupacional e informar o código aqui da primeira coluna, tá bom? Tanto essa tabela 13, né, como 14 a 15, essas tabelas são todas encontradas na documentação técnica no site do Social. Tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Tá? Qualquer dúvida, estaremos à disposição, tá, gente? Além da tabela 13, existe também a tabela 14 e 15, que é outra informação que tem que ser colocada nesse evento, né? Que na verdade é o agente causador.
Na verdade, você tem que olhar se vale mais a pena utilizar a tabela 14 ou a 15. Vamos dar uma olhada na tabela 14 e 15? Essa tabela 14, agente causador do acidente de trabalho do E-Social. Então vocês podem observar a primeira coluna aqui, são os códigos que têm que ser informados para o E-Social, e a segunda coluna é a descrição, tá? Então nesse caso, se você teve um acidente do trabalho, você tem que buscar entre a tabela 14 ou a 15, qual que é a mais adequada, né, para informar aí ao código E-Social, tá? Então na sequência a gente vai ver a tabela 15, tá, gente? Essa é a tabela 15, agente causador, situação geradora de doença profissional ou do acidente de trabalho. Essa tabela é um pouco diferente, ela tem 3 colunas. A primeira coluna é o código que tem que ser informado para o E-Social, no evento 2210. A segunda coluna é a descrição e a terceira é a aplicação, tá? Nesse caso aqui, o que chama atenção na tabela 15 é que ela já traz aqui no seu título a doença profissional, tá? Então, ou seja, em caso de doença, vocês têm que buscar na tabela 15. Em caso do acidente de trabalho, vocês têm que olhar a 14 e a 15. Quais outras informações que a gente precisa também colocar na CAT? O tipo de acidente, né? Se na verdade é um acidente típico, se é de trajeto, se é uma doença ocupacional, né? A duração do tratamento médico, né? Seja se teve afastamento, quantos dias de afastamento, né? E aqui é um item muito importante, gente. Se precisasse ser feita a reabertura de uma CAT, só que essa CAT foi emitida antes do início dos eventos da SST, essa reabertura não tem que ser feita no E-Social. Ela deve ser feita utilizando o sistema CAT Web, então preste muita atenção. A reabertura de CAT no E-Social só pode ser feita de CATs que foram iniciadas no Social, tá bom, gente? E com relação à CAT de óbito, né? Digamos que teve uma ocorrência. Se essa ocorrência já teve uma morte imediata, você já tem que abrir uma CAT direto de óbito, tá? Agora, se você abriu a CAT, né, o colaborador veio a falecer 2 dias depois ou 3 dias depois, assim que foi constatada a morte do colaborador, aí você tem que abrir uma nova CAT, né? Ou seja, você abriu uma CAT inicial, informando sobre o acidente, e aí depois você está abrindo uma nova CAT, uma CAT agora específica de óbito. Tá? Então prestem muita atenção aí com relação a esse evento 2210 do E-Social, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários podem ser deixados abaixo. Teremos o maior prazer em estar respondendo todos os comentários. Grupo Share, compartilhando conhecimento.